Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa história que está lá no texto bíblico e que, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Uma daquelas passagens que fazem a gente parar e pensar. A questão central que a gente vai investigar é essa aqui. É uma cena lá de 2 Crônicas 18 que, se a gente lê com a cabeça de hoje, parece completamente sem sentido. Como assim, né? É que de um lado tem aquela imagem que todo mundo conhece, o rei Acabe, o grande vilão, inimigo de Javé. Mas, por outro lado, o próprio texto bíblico conta que ele fez uma aliança militar bem forte com Jeosafá, o rei devoto a Javé. E essa é a nossa primeira pista. E olha, isso aqui não foi um encontro qualquer, um acordo de boca. A história começa com um tratado super formal. O rei Jeosafá de Judá casou o filho dele com a filha do rei Acabe de Israel. Era assim que se selava uma aliança política poderosa naquela época. E o mais interessante é a linguagem. Isso que o Josafá fala para o Acabe é puro discurso diplomático, sabe? Uma conversa de igual para igual. Não parece nem um pouco com as palavras de um monoteísta fervoroso que está só aturando um idólatra. Então, antes de partirem para uma campanha militar super importante, eles fazem o que era padrão na antiguidade. Vão buscar uma profecia. E o mais curioso é que o Josafá simplesmente assume que o Acabe pode e vai consultar o Deus Javé, sem problema nenhum. E qual a resposta do rei Acabe? Ele simplesmente convoca um grupo enorme de profetas. E não é um grupinho não, são 400. E não eram profetas amadores, não. Eram os profetas oficiais da corte dele, apostos para dar o veredito divino sobre a guerra que estava por vir. E aqui a coisa vira de cabeça para baixo. A reviravolta que bagunça toda a narrativa tradicional é essa. Os profetas não falam em nome de Baal. Eles profetizam em nome de Javé. Pois é, o ponto central é exatamente esse. Os 400 profetas oficiais do vilão Acabe são, na verdade, profetas de Javé. Essa é a prova, a peça-chave que a gente estava procurando. Tá, e aí? O que o Josafá, o rei super devoto, faz? Ele acusa todo mundo de ser falso, de ser agente de Baal? Que nada. A reação dele é muito, mas muito mais reveladora. Ele não os ignora, de forma alguma. O que ele faz é pedir uma segunda opinião de outro profeta de Javé. Ou seja, ele considera os primeiros 400 como legítimos, mas queria ouvir mais uma voz, o que era bem comum antes de uma batalha. E a reclamação do Acabe sobre esse outro profeta, o Micaías, não tem nada a ver com religião. É uma treta puramente política. Ele diz, eu odeio esse cara porque ele só me traz notícia ruim. A questão não é o Deus que eles adoram, é o conteúdo da profecia. E para provar isso, o Micaías chega a dizer que foi o próprio Javé que enviou um espírito de mentira para enganar os outros 400 profetas. Ou seja, a briga toda acontece dentro do universo de Javé. Ok, então como é que a gente resolve esse nó? Como pode um suposto adorador de Baal ter um monte de profetas de Javé na sua folha de pagamento? A contradição toda desaparece se a gente questionar uma ideia básica, a de que o Israel antigo era monoteísta. Vamos dar uma olhada nas evidências. As tradições mais antigas da Bíblia, lá no comecinho, descrevem Javé como um deus da guerra, um deus das tempestades. E adivinha só, Baal era justamente o deus cananeu das tempestades e da guerra. Então, para um rei daquela época, adorar Javé e Baal não era uma contradição. Pelo contrário, era como ter 2 generais superpoderosos do seu lado antes de uma batalha. Faz todo sentido. E as pistas históricas estão por toda parte. O Acabe deu nomes aos filhos que honravam Javé. E mais, tratados políticos exigiam que se honrasse os deuses dos aliados. O próprio rei Salomão, muito antes, construiu templos para os deuses das suas esposas estrangeiras. Isso era a prática padrão num mundo politeísta. A gente consegue entender melhor essa aparente contradição quando olhamos para a linha do tempo. Essa cena dos 400 profetas é como uma fotografia de uma época bem mais antiga, lá do século 9 a.C., quando o politeísmo era a norma. Só bem depois é que a ideia de um Deus único começou a ganhar força, e editores posteriores tentaram apagar essa memória. É por isso que a Bíblia tem essas contradições. O texto acabou preservando memórias mais antigas de uma realidade politeísta, junto com histórias escritas depois, que já tentavam impor um ideal monoteísta, uma camada sobre a outra. Então, qual é o veredito? Essa cena dos 400 profetas não é só um detalhe esquisito que a gente tem que ignorar. Muito pelo contrário. Ela é uma janela para o passado.
uma prova de como as coisas realmente eram no século IX a.C., uma época em que Javé e Baal não eram inimigos. Eles eram, na verdade, deuses complementares, adorados pelas mesmas pessoas e consultados pelos mesmos reis. Essa história toda mostra que lá no fundo, debaixo de várias camadas de teologia que foram adicionadas depois, os textos originais podem contar uma história bem diferente e quase sempre muito mais complexa e fascinante sobre o passado. Fica a reflexão, né?